Olá pessoal, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, é alvo de operação do Ministério Público do Paraná. Antes da sequência no vídeo, eu sei, como sempre faço aqui no início, peço para que você se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike, conforme você achar melhor, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ter relevância. Se você quiser comentar aqui embaixo, vocês fiquem à vontade, a casa de vocês aqui, ok? Então vamos lá, primeira notícia aqui. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, é alvo de operação do Ministério Público do Paraná. As investigações envolvem supostas fraudes na contratação de energia elétrica em 2019. O deputado também é suspeito de intermediar contratos de reforma ilegal junto à Copel, Estatal de Energia Elétrica do Paraná, segundo informações do GAECO. Enfim, pessoal, ele é o líder do governo na Câmara hoje, certo? Esse Ricardo Barros aí, Por mim, evidentemente, são investigações, mandado de busca e apreensão, que se achar evidências, se achar provas concretas de que ele está envolvido no meio da maracutaia, que seja preso e fim de papo, entendeu? E fim de papo, não interessa se é líder do governo e etc, Acontece que o senhor Felipe Moura Brasil, lá no Antagonista, E o mesmo, criticando, mas não é o mesmo, que é o líder do governo na Câmara, do governo Bolsonaro, olha aí e tal, não sei o que. Preferiu extinguir Sérgio Moro do governo, e se aliar com o Centrão aí, com a ala podre do Centrão e etc, etc, etc. Só que é o seguinte, Só que o Felipe Moura Brasil se esqueceu de dizer que no legislativo, o presidente ele tem a prerrogativa, evidentemente, de poder efetuar a troca de ministros, Ele tem a prerrogativa de poder nomear um diretor da PF, da Polícia Federal, tá certo? Coisa que o senhor Sérgio Moro desconhecia, evidentemente, Ele desconhecia completamente, ele não sabe o que é uma hierarquia, para começo de conversa. E coisa também que o senhor Felipe Moura Brasil, ele não sabe que na parte da Câmara, que é um outro poder, ele não pode interferir, ele teve que se juntar à questão do Centrão, porque ele perdeu força no Congresso. Por quê? Porque teve uma cambada que se elegeu a deputado federal, a cadeira de deputado federal, ao Senado, nas custas do Bolsonaro, nas custas do presidente, e depois no meio do caminho acabaram mostrando as suas verdadeiras faces, Acabaram traindo o próprio, ou seja, acabou perdendo força no Congresso e o mesmo teve que buscar alternativas, não é mesmo? E essas alternativas, evidentemente, claro, que só restou quem? Restou a ala podre do Centrão, infelizmente. Por quê? Porque o povo ainda não aprendeu a votar, Claro que o povo votou porque deu-lhe um voto de confiança pelo fato de que já havia alguma, digamos assim, uma certa reputação ilibada e que no meio do caminho acabou traindo, evidentemente, a ala do governo, os projetos em si do próprio do executivo, acabaram traindo ali, porque viram que não iam ter cargo, não iam ter afagos, evidentemente que acabaram caindo fora, e muitos entraram já com essas segundas intenções, evidentemente. E daí, é claro que ele teve que se aliar a esse tipo de crápula. Por quê? Porque é o povo que vota nesse tipo de gente. É o próprio povo que acaba elegendo esse tipo de cidadão para estar lá na Câmara, votando projetos para o próprio povo. Ele não tem culpa, quer dizer, até o próprio povo mesmo não tem culpa pelo fato de que o país é dominado pela máfia dos partidos, políticos. Essa que é a grande verdade, não é mesmo? Então até o próprio povo é refém. É diferente de alguns países aí no mundo, como por exemplo Estados Unidos, que lá impera uma democracia na questão política, no âmbito político, que tem apenas dois partidos, que é o Democratas e o Republicanos, direita e esquerda, certo? Que tem que ter isso aí para poder prevalecer a democracia.
E claro que e há também a questão da legislatura independente, que eu também não sou contra, eu apoio uma candidatura independente, sem estar interligado com partidos, mas infelizmente no Brasil ainda nós não chegamos nesse ponto, nós temos uma cagalhada de partidos políticos aí, que na minha opinião, grande parte, 98% não serve para absolutamente nada, quem dirá, se duvidar, ainda 100%, né? Ainda estou sendo bonzinho aqui, né? Infelizmente, só que o senhor Felipe Moura Brasil não sabe disso, está se aliando ao Centrão, mas é o próprio Felipe Moura Brasil, é o próprio povinho lá do MBL, os liberais que estavam criticando o governo no ano passado porque não tinha articulação política. Não tinha articulação política. Agora ele está tendo essa articulação política com as peças nas quais lhes são oferecidas, evidentemente, que aí o que ele tem que fazer? Ele tem que acabar se aliando com esse tipo de gente. Para quê? Para não ter que perder força no Congresso. Estão entendendo, gente, como é que é? Isso aí chama-se dissonância. Isso aí é o que? É dissonância cognitiva? Enfim, mas vamos bola para frente aqui, né? O STF conclui que voto impresso é inconstitucional. O Supremo decidiu que é inconstitucional a adoção do voto impresso, ao concluir que a medida viola o sigilo e a liberdade do povo. Não, pera. O STF concluindo que o voto impresso é inconstitucional. O Supremo decidiu que é inconstitucional a adoção do voto impresso, ao concluir que a medida viola o sigilo e a liberdade do povo. Mas é o STF mesmo que está falando isso aqui? É o STF que concluiu que o voto impresso... Meu filho, nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Itália, Canadá, etc., todos eles têm voto impresso. Todos eles têm voto impresso. O cidadão, quando ele vota ali na urna, é impresso o voto. Opa, ele já sabe, eu fui por candidatos que eu votei aqui mesmo. Então, beleza. Uma via deposita na urna e a outra fica com ele. E no Brasil não pode ter isso também? O Brasil não pode ter o voto impresso para você, quando você digitou o número do candidato ali na urna, sair o comprovante comprovando que você votou naquele candidato? Meu filho, quem que está querendo garantir a liberdade do povo? É o STF? E a PL 2630 das fake news não é inconstitucional também não, meu filho? O mandado de busca e apreensão aí aos jornalistas independentes aí do YouTube, das redes sociais, muitos aí que foram presos aí, isso aí não é ato inconstitucional também não? Essas medidas aí, essas tratativas aí do STF interferindo no poder executivo, isso não é inconstitucional também? Estão de palhaçada mesmo, né, gente? Para vocês terem uma ideia de a que ponto que chegou o Brasil hoje, a que ponto que chegou a nossa nação. É os mesmos que diziam que estamos elegendo um ditador, estamos elegendo um nazista, um fascista, que o próprio Celso de Mello, esses tempos atrás, comparou o Bolsonaro ao nazismo, e são os mesmos que estão tomando as medidas nazistas, fascistas e comunistas, medidas ditatoriais. É o AI-5 do STF, por que não dizer dessa forma, não é mesmo? Gente, e gostaria sempre, como eu falo aqui nos meus vídeos, esse ano nós temos eleições, tá certo? Não votem em partidos como MDB, PSDB, PT, PSOL, Cidadania, Rede, PDT, DEM e por aí vai. Não vote em candidatos desses partidos, pelo amor de Deus. Infelizmente, aí tem os partidos pequenininhos, aí tem. Infelizmente no Brasil hoje nós só temos partidos de esquerda, essa que é a grande verdade, né? Mas assim, tem muita gente boa aí que ainda dá para contar aí nos pequenos partidos, ok? Fica o recado de hoje aí para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.